Fala galera, eu sou o professor Taveira, você está no canal Física Arretada e nessa playlist você vai aprender tudo sobre as leis de Newton para a sua prova do Enem. Então inscreva-se no canal, já ativa as notificações, deixe o seu joinha e vamos juntos, de maneira simples, rápida e direta ao ponto. Então galera, o que é que vai dizer a primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia? Ela vai dizer exatamente o seguinte: todo objeto permanece em estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar aquele estado por forças que atuem sobre ele. Galera, em resumo, a primeira lei de Newton vai tratar sobre uma questão de equilíbrio. O que é que a primeira lei de Newton vai dizer para você? Se o somatório de todas as forças que atuam sobre um corpo for zero, ou este corpo se encontra em repouso, ou este corpo se encontra em movimento retilíneo uniforme. Galera, situação de repouso e situação de movimento retilíneo uniforme são situações de equilíbrio. Situações de equilíbrio vão sempre estar associadas a uma força resultante igual a zero. Ou seja, situações de equilíbrio estão relacionadas a uma aceleração igual a zero. Na situação de repouso, nós temos um equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio estático. Já na situação de movimento retilíneo uniforme, nós temos uma situação que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Seja equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, a aceleração igual a zero. E se a aceleração é igual a zero, o somatório de todas as forças que atuam sobre o corpo também será zero, beleza? E o que é inércia? Vamos lembrar que a inércia é a tendência natural dos corpos em resistir a qualquer mudança no seu estado de movimento. Lembra da famosa frase: todo corpo em repouso, por inércia, quer permanecer em repouso. Todo corpo em movimento, por inércia, quer permanecer em movimento. Ou seja, se você quiser tirar um corpo da sua inércia, se você quiser tirar um corpo do seu estado de equilíbrio, se faz necessário a aplicação de uma força. Tranquilo? Ô Taveira, e como é que eu faço para medir a inércia de um corpo? Para você medir a inércia de um corpo, basta você saber a sua massa, pois a massa é a medida da inércia de um corpo. Quanto maior for a massa de um corpo, maior vai ser a sua resistência, maior vai ser a sua inércia para querer alterar o seu estado de movimento. Então, quanto maior for a massa de um corpo, maior vai ser a sua resistência para alteração do seu estado de movimento. Então, quanto maior for a massa de um corpo, maior vai ser a sua inércia, beleza? Aplicações da primeira lei de Newton. Vamos imaginar uma situação que nós temos dois passageiros dentro de um ônibus que se move em linha reta com velocidade constante. De repente, esse motorista ele necessita desacelerar o movimento, ou seja, ele precisa frear bruscamente. Pelo princípio da inércia, todo corpo que está em movimento, por inércia, quer permanecer em movimento. Então, espontaneamente, os passageiros são lançados para frente. Princípio da inércia. Imagina uma segunda situação em que você tem um móvel entrando numa curva. Por inércia, a tendência do movimento é permanecer na direção do movimento. Por isso que ao entrar numa curva, você sente uma força lhe puxando para fora da curva. É uma força inercial que nós chamamos de força centrífuga.
Mas na verdade a força centrífuga, ela não existe. É apenas a sua inércia querendo permanecer na direção do movimento. E o famoso experimento de Galileu, né? Ele pegou dois planos inclinados, né? Você tem aí duas rampas, onde ele lançava uma bolinha de uma posição inicial, essa rampa sem atrito nenhum, e ao abandonar esse corpo, ao abandonar essa bolinha, como não existia atrito, ela subiria na outra rampa exatamente até a mesma altura. Se ele inclinasse um pouquinho mais o segundo plano, a situação seria a mesma. A posição final da bola seria exatamente a mesma altura da posição inicial. Mas se eu pegasse o segundo plano e deixasse ele totalmente na horizontal, qual seria a posição final desse corpo? E aí, pessoal, ao descer o primeiro plano inclinado com o movimento acelerado, ao chegar no plano horizontal, como a força resultante sobre o corpo seria zero, este corpo permaneceria em movimento retilíneo uniforme, ou seja, permaneceria com velocidade constante durante todo o movimento, já que as forças de atrito são desprezadas. E como o somatório das forças que atuam sobre a bolinha seria zero, ela estaria em movimento retilíneo uniforme. E essa experiência de Galileu caiu exatamente na sua prova do Enem em 2014. Vamos lá. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atritos e com a possibilidade de se alterar os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, o que acontece com essa esfera? Ora, pessoal, foi exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Se o plano inclinado de subida, o ângulo for reduzido a zero, a bolinha de metal, ao atingir o ponto mais baixo de sua trajetória, vai permanecer em movimento retilíneo uniforme, pois a força resultante que atua sobre ela será nula. Sendo assim, para essa questão, a alternativa correta seria a letra A. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Eu vou mostrar para vocês que o impulso de uma força nada mais é do que o produto da força resultante vezes o intervalo de tempo. E aí nessa questão, como não existe força resultante, já que o somatório das forças que atuam sobre a esfera é nulo, será nulo também o impulso, tranquilo? Então, por isso que nessa questão que caiu na sua prova de 2014, a alternativa correta seria a letra A, de aprovação. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Também caiu uma questão sobre primeira lei de Newton, princípio da inércia, na prova do Enem do PPL. Olha só, em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que não estão presas à Terra pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que em 1632
baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é: se uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas, se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão. Todo corpo que está em movimento, por inércia, quer permanecer em movimento. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi o princípio da inércia, a lei da inércia. Então, para essa questão aí também da prova do Enem, a alternativa correta, pessoal, seria a alternativa A, beleza? Então, duas questões aí que caíram na nossa prova do Enem sobre princípio da inércia. Fica atento que nessa playlist eu vou resolver mais na frente aplicações das leis de Newton, em que vamos resolver muitas situações de equilíbrio, que são pegadinhas, para você não cair nelas, hein? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu like e vamos juntos. Até a próxima. Valeu!